iniciando mais um vídeo aqui no YouTube, dessa vez voltando para o SolidWorks. Tá demonstrando aqui um recurso muito pelo menos por enquanto, né, muito subutilizado. Não é um recurso tão antigo assim também do SolidWorks. Foi introduzido no 2020, se eu não estou enganado. Hoje em dia a gente tem no SolidWorks a questão da vista relativa. A vista relativa você vai criar uma configuração que tem um determinado posicionamento sem a necessidade de você estar de fato criando relações para você estar atendendo esse posicionamento. Por exemplo, aqui eu estou no neutro, vou colocar numa posição, colocando livre, colocar o componente numa posição aleatória aqui, entre a primeira e a segunda. Eu vou criar uma configuração nova dessa forma. Simplesmente só criar uma configuração, sem você colocar nenhuma parametrização, ela não vai carregar informação nenhuma de posicionamento. E alguns outros softwares, como o CATIA, né, o Creo Parametric, por exemplo, também, eles já têm isso há algum tempo e geralmente em outros softwares isso é conhecido como snapshot. Então, por essa longa introdução aí, vou estar dando início e demonstrando como isso é útil e como está realizando aí a vista relativa, ok? Então, vou começar aqui com um modelo um pouco mais simples. Um modelinho do Cardan. Aqui eu não estou considerando angulação nem nada, só vou considerar a questão do comprimento. Eu já deixei ele bem relacionado aqui para estar fazendo isso. E o que geralmente a gente tem de vista relativa num Cardan, por exemplo, é o comprimento de operação e o ângulo máximo, né? E a gente pode estar criando os mates, está fazendo isso aqui pela árvore de trabalho, porém é uma forma muito trabalhosa. Principalmente que uma das utilizações possíveis para essa diferenciação de posicionamento é a documentação em desenho. E é aí que vai entrar agora a parte da vista alternativa. Estou usando o A3 nativo do SolidWorks aqui. Ok, colocando uma vista que vai estar pegando de fato o que eu quero que seja demonstrado. Então aqui, beleza. Já... Opa. Ok, 1 para 2. Tá ótimo. Primeiramente, vou inverter, vou colocar ele no comprimento mais curto, que eu acho que vai ser mais notável a diferença. Por exemplo, aqui eu tenho o Cardan. Vamos dizer aqui que eu tenho um comprimento de... Esse aqui é o comprimento mínimo dele, ok? Vou deixar arredondado. E eu também quero demonstrar ele na posição mais aberta possível. Não vou estar considerando o ângulo, mas eu quero que ele esteja na posição mais aberta possível. Então, aqui, por exemplo, em vez de eu ter que criar uma configuração, vim aqui montar a configuração, enfim, isso é uma coisa muito trabalhosa, eu simplesmente clico nele, venho aqui no Alternate Position View, seleciono, ele vai criar uma configuração nova, no caso. Eu vou estar arrastando esse componente, o componente que eu quero demonstrar, e você vê aqui que ele criou uma outra vista que inclusive a gente consegue sobrepor na própria vista do desenho. Então, essa é a vantagem, e é de forma muito mais simples do que está realmente tendo que criar configuração, adicionando mates e afins. Então, por exemplo, aqui a gente, num cenário hipotético, que estou documentando esse Cardan aqui, eu tenho tanto o comprimento mínimo quanto o comprimento máximo de operação colocado na mesma vista, de uma forma bem intuitiva. Voltando lá para o modelo, o que é legal é que voltando para o modelo 3D, a gente de fato cria essa configuração. A gente tem ela aqui, ela não tem mates nenhum, só que ela guarda o movimento, o posicionamento do componente, assim como acontece no caso do snapshot em outros softwares aí. Ok, agora eu vou estar indo para o exemplo 2, por exemplo um pouco mais legal. Esse modelo não é meu, apesar de eu ter feito digamos assim, algumas melhorias na montagem para estar efetivamente tornando possível e simplificando esse cenário. O modelo não é meu, vou estar deixando o link do designer que disponibilizou esse modelo muito legal, assim, muita boa vontade mesmo para ele estar disponibilizando esse modelo.
E eu vou estar demonstrando também, nesse caso aqui, como funciona da mesma forma. Então, vamos dizer que eu queria demonstrar aqui a sequência de explosão dos pistões aqui, né? Eu poderia estar criando uma configuração, adicionando meios de angulação aqui no virabrequim, afins, porém é uma coisa trabalhosa. Então, o que eu posso fazer é simplesmente deixar dessa forma. Felizmente, como eu aproveitei a montagem dele, ela ficou um pouco desorientada. Então, eu vou estar criando também uma questão aqui, representando a isométrica. Não vai ser pela orientação da montagem em si, não vai estar isométrico, mas é só para fins didáticos aí, digamos assim. Ok. Tá deixando ele dessa forma. Alguns ajustes mínimos aqui, só questão de visual. E mesma coisa, que, por exemplo, a gente vem aqui no Alternate Position View. Também adicionando, né, a gente não só tem a opção do Free Move, a gente tem as opções também de mover e rotacionar ao longo dos componentes e também colisão física, dinâmica de física. Então, o componente tem todos os mesmos comandos que você encontra no Move Component no ambiente de montagem, ele vai te replicar também tendo aquele acesso pelo desenho. E aqui tem a representação. Está criando mais uma representação também aqui, para também adicionar uma outra explicação interessante. Assim que a partir do momento que você cria uma representação, você pode também estar utilizando ela repetidas vezes. Então, por exemplo, aqui eu tenho a visão dele. Vou voltar ele para vista determinada. Ok. E ó, aqui a gente tem a variação ali na sequência de explosão dos pistões. Então, basicamente esse aí é o vídeo. Último detalhe de fato. Retomando aqui, depois de algum tempo para carregar o modelo. Esse aqui já é um modelo um pouco mais complexo, a modelagem do quadro em si tá muito pesado mesmo. Então, vou estar demonstrando aqui, né? Esse caso eu já utilizei em desenho, né? Então eu tenho os dois cenários determinados como posição. Eu tenho aqui ele muito próximo do fim de curso, se não no fim de curso. É um caso bem agressivo, até postei o Reels relacionado a isso, né? Que eu estou definindo o slack da corrente com um tamanho customizado de linkage ali embaixo. Então talvez pode variar em relação à configuração de fábrica. Outro ponto que é interessante é que mesmo sem abrir o desenho, né, você também pode estar, vamos supor, vou estar criando uma configuração nova, chamando aqui de teste. Então eu já fiz pelo desenho daquela forma, agora vou fazer por conta própria, né? Se você utilizar o comando de Move Component na própria montagem e ao fazer a movimentação você marcar essa opção avançada aqui talvez ela fique escondida. Você marcar aqui essa configuração, essa configuration, quando você fizer a movimentação, ele vai salvar, assim como na vista de estado alternativo. Então, eu tenho aqui, eu já tenho a do fim de curso, tenho a do curso aberto, vou deixar um curso médio aqui só para estar demonstrando. E simples assim, a minha mola ela é móvel, né? Só que pela densidade desse modelo, realmente eu só consigo fazer essa animação ou pelo estudo de movimento ou tá de fato reconstruindo o modelo. Em modelos mais leves, aí compensa você deixar o rebuild automático e tá fazendo isso dinamicamente em tempo real. Porém, em modelos um pouco mais pesados como esse aqui, eu ia estar demorando horas ali para fazer uma simples movimentação na montagem aqui. Então, como eu tinha comentado, a gente segue com o estado aberto, fim de curso ou muito próximo do fim de curso. Demora um pouco para carregar porque realmente é pesado. E na configuração que a gente acabou de fazer aqui também, a gente tem ela um meio termo. Então, só demonstrando ali que você consegue fazer pelo desenho. Geralmente pelo desenho é mais rápido, ele já cria as configurações, tudo automático. E caso você faça direto pela montagem também, você tem a opção de marcar essa configuração e você vai ter o resultado, porém sem
sem estar criando mates, né? Então, pode ser bom, pode ser ruim, depende da interpretação. Então, isso aí foi o vídeo, pessoal. Até a próxima.